gente! Muito, muito, muito boa tarde. Espero que vocês estejam bem e que no dia que vocês assistirem esse episódio, vocês estejam prontos para encarar ele. Porque hoje vai ser um episódio muito especial. Toda vez eu falo que mas é mesmo, todas as vezes. Bom, hoje eu tô com uma convidada muito, muito, muito especial. Uma pessoa, assim, que de cara já ganhou meu coração. Antes de entrar no grupo, inclusive. E eu vou apresentar para vocês a Janaína Pascoal. Ai, meu Deus. A Janaína Cursino, gente. É da ONG Raios de Sol. O Instagram da ONG é @abra, né, que é AB Raios de Sol. E o telefone, 11 4795 1232. A gente tava falando da Janaína Pascoal, galera. E aí... Ficou. Mas... Então, Jana, muito bem-vinda ao nosso podcast. É muito, muito, muito gratificante ter você aqui hoje. Pra gente bater esse papo sobre esse tema que eu amo de paixão. Tá nas veias. E, por favor, se apresente, fale da ONG. Tá joia, obrigada, é uma honra estar aqui, né? Obrigada pelo convite. E vamos lá, eu represento a ONG Raios de Sol, que fica em Jundiapeba, aqui em Mogi das Cruzes. A ONG tem mais de 25 anos de história e eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada. Sou apaixonada pelo terceiro setor, pelo serviço que eles prestam, né? Sim. E a Raios de Sol, ela atende crianças, idosos, e agora está começando um projeto com esportes também. Ai, que legal, Jana. Muito legal, vou falar um pouquinho daí para você. Uhum. A Raios de Sol tem creches, né? 2 unidades de creche. Sim. E atende famílias dentro do bairro com entrega de cesta básica, roupa, entrega de itens de primeira necessidade ali, produtos de higiene. Então, são diversas frentes, né, que a ONG Sim. atua. E agora o projeto de esportes, que é a Raios de Sol Esportes. Ai, que legal, gente. Vamos começar. Serão 80 crianças atendidas, de 4 anos a 10 anos de idade, com aulas de dança, balé e judô gratuitas. Que lindo, que muito lindo, eu Jana. gosto muito. Esporte salva vidas. Salva vidas. Quando a gente estava desenvolvendo o projeto, a gente começou a pesquisar e eu fiquei muito impactada, porque, gente, é fenomenal, assim. A gente acha que é só a parte física ali, né? A saúde física. O cidadão, ele se molda no esporte, né? A escola melhora, o relacionamento familiar melhora, o senso de si, assim, do indivíduo, quando ele tá praticando esporte, ele se sente mais autônomo, mais capaz, previne riscos de se envolver com drogas, de se envolver com criminalidade. Sim. Então, na região ali que a gente atua, é muito legal. Nossa, bem relevante. É maravilhoso. Eu amo e sou suspeita que todo mundo já sabe, mas eu vou falar mais um pouquinho. Mas você sabe que quando eu iniciei no terceiro setor, né, na LBV, foi para ser coordenadora de esportes. Uau! Que Sério. legal. E eu tinha acabado de me formar na educação física. Eu lembro até hoje desse caso que, inclusive, eu fui concorrer à vaga. No dia da entrevista, éramos o Diego, meu marido, eu e o nosso amigo Jussier, né? E só eu de mulher concorrendo para a vaga de coordenador de esportes. Olha só. Para poder realmente trabalhar com as crianças no contraturno escolar. Na época era o projeto Segundo Tempo. Legal, do governo sim, federal. Sim. E aí, aplicava as atividades e coordenava ali os esportes dentro do centro comunitário. E lá, eles têm até uma música que é assim, ó, esporte é vida e não violência. Uau! É muito forte. Muito. E, nossa, eles cantam, lá tem coral também, né? Então, canta e tudo. E realmente, gente, esporte é vida. É vida. Não tem como não enxergar o esporte de forma Traz incrível perspectiva, né?
Traz. Traz perspectiva de vida. Relatos, assim, né? Cases de pessoas que saíram de uma situação de extrema vulnerabilidade e, através do esporte, galgaram um outro caminho, né? Sim. É muito emocionante, assim. Eu tô super animada. Vou estar bem próxima desse projeto. E o que precisar, pode contar comigo. Que eu amo. Eu amo de paixão estar envolvida com esporte, projeto e tudo. E pra quem não sabe, gente, vou explicar rapidamente o que é o terceiro setor que a gente fala, né? Que muitas vezes as pessoas lá em casa não sabem. Sim. Né? Então, assim, o terceiro setor é tudo ligado à ONG, né, ao serviço social, sem fins lucrativos. E no Brasil, a gente tem muitas ONGs, muitas mesmo. Sim. Mas, assim, eu não sei se você compactua com isso, Jana, mas é de extrema importância as pessoas analisarem a seriedade das ONGs. Então, por exemplo, né, a Raios de Sol, você falou que está com mais de 20 anos. 25 anos. Mais de 25 anos. Isso. Então, assim, é uma ONG consolidada, gente. É uma ONG que você vai pesquisar o CNPJ, porque é um CNPJ, tá? Não é porque é ONG que não é. Assim como o condomínio também, que não tem fins lucrativos, mas tem um CNPJ. E aí, imagina que você não tá fazendo parte de uma aventura, né, de aventureiros ou de picaretagem, nada disso. Sim. Você tá fazendo parte de uma ONG consolidada no mercado, sim, né, na sociedade, em prol de contribuir, transbordar, mudar a vida de pessoas. Sim. Né? Isso é muito importante, né, Jana? É muito importante. Alguns dados demonstram que no Brasil ainda existe muito tabu com ONG, né? Porque uma vez ou outra surge algum escândalo e o que fixa muitas vezes é a notícia ruim, né? Às vezes a gente conhece ONGs aqui na cidade, por exemplo, que tem mais de 90 anos de existência. Sim. E aí as pessoas falam, nossa, eu nunca ouvi falar dessa ONG. Eu falei, porque nunca teve um escândalo, porque ela faz um trabalho sério. Porque isso dá notícia, né? Se não for pessoas como você que dão oportunidade para uma ONG vir se apresentar, falar um pouquinho do trabalho que faz, as pessoas não vão conhecer assim tão facilmente. Não tem tanta visibilidade. E aí as pessoas têm um pé atrás, né? É uma cultura do Brasil, assim, as pessoas olham ONGs e falam, será que vai mesmo? Aquele recurso vai para o destino que eu tô mandando? Então, pesquisar a ONG para ver se não é uma ONG fantasma, né? Se não é uma ONG que desvia recurso. Estudar, a ONG tem que deixar ali de forma transparente suas informações financeiras, né? Bem de fácil acesso. Tá? De acordo com todas as legislações, né, que regem esse setor. Então, é muito importante. Doar para o lugar certo. Sim. Então, isso, gente, é, assim, de suma importância. Pesquisa antes. A Raios de Sol tem mais de 25 anos. Então, por si só, né, o tempo é um fator. Na LBV, que é a que eu mais trabalhei, foram 7 anos. Eu amo aquela instituição, de verdade. Eu amo os pilares, eu amo tudo que eu aprendi ali, tudo que eu vivi naquela instituição. Também tem mais de 70 anos. Uau. Isso, né, eu acho que já tá quase 80 anos, né, agora. Já faz mais de 10 anos que eu não tô lá. Então já passou de 80 anos. De história, servindo a sociedade, né? Então, assim, não tem como você duvidar. Exatamente. Né? E se duvidam, eu já fui de dentro, né? Já prestei serviço ali. Eu sei o quanto que é válido, o quanto é precioso esse trabalho que as instituições fazem. Em especial a Raios de Sol, que hoje é a nossa convidada aqui no Isso que você falou, Kelly, é fator fundamental, sabia? Porque que nem você trabalhou, você conheceu por dentro. Isso. Em 2015, eu fui convidada para trabalhar em uns projetos da Raios de Sol. Contratada mesmo como funcionária e tudo. Eu era auxiliar de desenvolvimento infantil. Então, atendia crianças ali. ADI, né? Isso, ADI, de creche. E quando você tá do lado de dentro, você conhece as dores, né? O que a ONG passa. Como que eles
suam a camisa e se desdobram para entregar um serviço de qualidade, né? Como eles pensam lá na ponta, assim, cada decisão tomada, como que isso vai afetar a criança ou a família que eu vou atender. E isso me cativou, assim, demais. Eu vim de outra área, você se formou em educação física e eu me formei em biologia. Uau! Então, não vim nem conhecer. Você tá explicando para as pessoas o que é o terceiro setor? Eu não sabia. Quando eu entrei lá em 2015, não fazia ideia. Aí o pessoal foi falando. E é diferente quando você caminha junto com a ONG, né? Então, tanto é que eu deixei de ser funcionária deles e hoje eu sou uma pessoa que ainda tô lá sempre, toda vez. Participo de todos os projetos porque eu acredito de verdade. O bichinho do terceiro setor me picou, assim. E é difícil ele sair, graças a Deus. Porque é muito gratificante você participar de algo que vai trazer um benefício pro outro, assim. Você vê o resultado final lá, uma criança que começou bebezinho na instituição e no dia da formatura, né, na creche, eles vão embora e a gente chora. Ou uma família que estava numa situação muito difícil, depois de alguns meses você vê que você deu suporte para eles se reerguerem. Então, é muito gratificante, assim. Muito. Faz mesmo. bem demais. Passa um filme, assim, na minha cabeça. De verdade. De tão gratificante que é. E é um tema que me emociona. Eu não duvido nada que até passar o tempo, a gente chore. Porque eu acho que nós temos o mesmo perfil. E não é de se duvidar, galerinha. Aí o pessoal deve estar assim em casa. Chora, vamos ver a síndica chorando. Vamos ver a síndica chorando! Vai ver, mas certeza, é hoje. É muito emocionante, assim. E a gente conhece a história das pessoas. A gente acaba fazendo parte, assim. Tem famílias lá no bairro, né? Que eu moro lá no bairro onde a Raio de Sol tá aqui. Vira amigo, assim. A gente se vê andando pelo bairro, pelas ruas. E, oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? E sua mãe? E seu filho? E aí, como é que tá? A mãe tá assim, tá assado? Você cria um vínculo ali muito forte com as pessoas. Muito, então muito. Legal. E é um vínculo afetivo mesmo. Porque até hoje, né, eu encontro os ex-educandos que eu trabalhei lá nesse período, e eles me chamam de tia Kelly, obviamente, né? Mas já são tudo marmanjo, já são tudo casados, uns casados, outros trabalhando. Inclusive, 2 deles, não sei se estão ainda, mas estavam trabalhando lá no Ademir Mainardi. Olha só, que legal. Beijinho pro Binho e pro Thiago. Os 2 foram do projeto Segundo Tempo. Isso em 2008. Aí, 2008 e 2009. Eles foram meus educandos, passaram lá por nós na área do esporte e tudo. E depois de mais de 10 anos, encontrar eles. Legal. Trabalhando e tudo. E aí Ver que estão bem, né? Ver que estão bem. Nossa, eu fico, às vezes, emocionada. Porque eu adoro encontrar eles. Dar um abraço, ver que tá tudo bem. É tão gostoso. É muito. E aí, gente, só vivendo. Eu falo assim, quando a gente ouve aquela passagem, né, assim, o que você dá com uma mão, a outra você não precisa saber, né? E aí tem muitas pessoas hoje que até usam como desculpas para não fazer o bem, para não ajudar alguém, falando assim, eu não, porque a pessoa tem que ir trabalhar, a pessoa tem que ir fazer. E assim, é um dos princípios principais bíblicos. Sim. E a gente não tem que saber a história, sabe, dessas pessoas. A gente precisa estar disposto a saber que, primeiro, ter gratidão que vocês, né, vocês aí dos nossos condomínios, se você já mora num condomínio, você já é privilegiado. E não é privilégio né, não tô falando de privilégios financeiros. Sim. Mas já só nisso Segurança, daí você já foi abençoado. É. Não, e abençoado mesmo, Jana, né? De estar morando num condomínio, num lugar seguro. E só por esse fato, a pessoa já deveria se sentir assim, como eu sou privilegiada, eu tenho essa bênção, né? Reconhecer que é uma bênção morar hoje num condomínio. Sim.
E por que não não vou ajudar quem precisa, que não mora? Ah, mas por que não? Não importa. É princípio, é por gratidão. Sim. Esconde a sua outra mão, né? É isso aí. Oferece uma, esconde com a outra. Não precisa todo mundo ficar sabendo. Sim. Só faça. E aí, trazendo para esse ambiente condominial... Legal. A gente veio também desmistificar. Ó, trava-língua. Sobre vulnerabilidade social, né, Jana? Bacana. É um tema muito amplo, né? Muito subjetivo também. Mas o que seria aí essa vulnerabilidade social? Hoje não diz mais pessoa carente, tá? Esse termo já caiu em desuso há alguns anos. Você vai falar de vulnerabilidade social, que é pessoas que estão em algum tipo de situação de risco, né? E que têm, talvez, direitos de acesso, né, a políticas públicas, a direitos humanos negados ou dificuldade de acessar, né? Então, as pessoas acham muito que vulnerabilidade social é aquela pessoa que é muito humilde, assim, financeiramente, que ela não tem dinheiro, que ela não tem recurso financeiro. Mas nem sempre. Tem pessoas que elas estão numa situação, em um ambiente, que elas podem ser enquadradas dentro da situação de vulnerabilidade social. Por exemplo, você falou do condomínio, né? No condomínio pode acontecer um caso de vulnerabilidade, que aí depois tem que avaliar caso a caso, né? Claro. Pra ver dentro de qual política pública vai se encaixar, né? Às vezes pode ser uma questão assistencial, de negligência emocional, psicológica. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é negligenciada, uma criança, né? A gente trabalha com criança lá na Raio de Sol. Então, uma criança que ela é deixada em situação de risco. Então, os pais deixam largado na rua, ninguém tá olhando, ninguém tá cuidando. Essa criança, ela tá exposta a riscos, né? Riscos, por exemplo, um carro passar, ou uma pessoa mal intencionada, um abuso, ou até droga, criminalidade, né? Ou até não tendo o seu direito, por exemplo, à educação. A criança está largada por si só, talvez ela não vai buscar a educação. Então, tá com evasão escolar, por exemplo. Os pais não estão ligando para isso. Tudo isso se enquadra dentro do quesito de vulnerabilidade. E aí, às vezes, a pessoa só pensa, realmente, só interliga com a parte financeira. Não, vulnerabilidade é porque a pessoa é pobre, não tem... Né? Não gente, não é só isso. E nos condomínios, a gente, trazendo, né, para esse ecossistema, são muitos casos que a gente vivencia, sabe? E não só com crianças. Eu vejo também com idosos. Uau! O que me dá muita preocupação. Porque, assim, as pessoas não entendem que o idoso, por mais lúcido que ele seja, ele não pode mais ficar sozinho. Ele demanda cuidados. Ah, mas o meu avô tem 80 anos, mas ele é, né, muito lúcido e ele não quer ninguém com ele. Infelizmente, nessa idade, ele não tem mais o que querer, né? Sim. Ele volta a ser criança, né? Ele volta a ser responsabilidade de alguém. Tem o Estatuto do Idoso, né? Então, dependendo da situação desse idoso, o quadro se enquadra em negligência, né? Porque o parental ali mais próximo, ele tem essa responsabilidade do cuidado desse idoso. Então, por exemplo, ontem eu tava vendo um negócio muito legal. Um médico falando, idosos naturalmente sentem menos sede. E eles acabam parando de tomar água quando chega perto da noite, porque eles não querem ficar levantando pra ir no banheiro. É mesmo. E o que acontece com o idoso desidratado? Problema neurológico. Então, às vezes, ele tá falando ali, tá falando coisa com coisa, a pessoa vai achar que ele tá tendo um AVC, ou que tá tendo caso de demência. E é um episódio de desidratação. Caramba. E acontece muito. Idoso sozinho, geralmente, ele não tem o estímulo da sede, não tem ninguém pra acompanhar, pra ficar ali, tem que tomar água, vamos beber água. Ou, né, deixa uma garrafinha ali perto, dependendo da mobilidade dele.
Então, existem fatores muito específicos com esse público, né? Sim. E dentro de condomínio é uma coisa complicada, né? Porque tem locais de risco, né? Não é porque o condomínio ele é seguro por determinadas, como eu posso dizer, situações, características. É mais seguro porque não tá suscetível, até pode acontecer, mas é muito difícil, de invasão com armas. Sim. Invasão, sei lá, tráfico de drogas. Tem uma rigidez no acesso ali, né? Tem um controle, né, de acesso. Então, esse risco realmente é minimizado. Mas e os outros riscos? Sim. Né? Essa semana mesmo, uma criança, não sabemos, né, se passou ou se é coisa de criança, né? Coisa natural. Mas derrubou um postinho tipo arandela, né? Sim. Pequeno. Mas imagina o risco de cair na cabeça da criança. Uau. Ou dela tomar um choque. Sim, né? Sim. Influencia muitas coisas. Sim. E a gente tem observado essa questão até de... que não entra também, né, na vulnerabilidade, mas que merece atenção, as questões das telas mesmo. Sim. Os pais, eu falo mesmo. Tem que falo mesmo. É o mal do século, sabia? E não é uma crítica, assim, aos pais, mas é mais um sinal de alerta para entender o quão importante é eles estarem realmente participativos na vida do filho, né? Sim. A tela, ela facilita muito uma questão ou outra, né? Eu preciso, né, lavar a louça ou cuidar da casa, alguma coisa assim, vou liberar, sei lá, por 1 hora. Ter controle dessas telas. E hoje... O que tá acessando, o que tá vendo. E a gente tá vendo que não tem. Então, às vezes, o risco, né, ele tá dentro de casa. Exatamente. A negligência assistida que a gente fala. Tá com um adulto, mas esse adulto ele não tá presente, ele não tá prestando atenção nessa criança. Não sabe o que tá fazendo. E aí a criança tá desenvolvendo vício, porque a tela ela é viciante, né? Diversos estudos demonstram. Sim. É um crime da tela para criança menor de 2 anos de idade. É mesmo. Porque você modela a formação neurológica deles e isso impacta na vida inteira. Então. Eles estão numa fase intensa. Tem hoje em dia crianças sendo diagnosticadas com autismo, por exemplo, que confunde-se com o uso excessivo de telas. Uau. É difícil. É difícil. Então, e aí tem o risco também pelo conteúdo que a família tá vendo ali, né? Que aquela criança tá sendo exposta. Infelizmente, a internet é uma tela aberta para qualquer tipo de situação. De universo, sim, né? Sim. A gente fala muito dessa questão de ecossistema condominial, ecossistema. Sim. Mas as telas é um ecossistema, gente... Você tem acesso a pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Ilimitado. Exato. Essa semana eu vi uma reportagem que passou pelo Instagram sobre os desafios que estão acontecendo na internet com adolescentes, né? Se automutilando, adolescentes... E ao vivo, né? Eles entram lá na live, aí os adolescentes do outro lado começam a pedir desafios e o adolescente desafiado começa, né? Então, assim, olha o risco, né? Muito. Estar com risco iminente dentro de casa. E sabe, Kelly, uma coisa que o público de condomínio tem acesso, que talvez quem não mora em condomínio, ou dependendo da região onde mora, vai ser mais difícil. O público de condomínio tem acesso a áreas dentro dos condomínios com segurança, onde essas crianças podem deixar a tela e brincar. Sim. Né? Correr, tomar sol. Um outro médico relatando o índice altíssimo de crianças com baixa vitamina D. Porque entra dentro do carro, vai pra escola, fica o dia inteiro na escola, volta dentro do carro, não se expõe mais ao sol. Então, o condomínio, ele dá essa possibilidade. Eu sei que nos seus, vocês têm muitas coisas para as crianças. Sim. Horta e tudo, né? E agora, a gente... É que eu tenho que encontrar... Gente, se alguém aí tiver, né, quiser... Eu pensei até no período de férias... Fazer alguma parceria até com as faculdades. Que eu lembro que quando eu estudava... Né, eu estudei na UMC. A gente tinha os projetos de colônia de férias.
Olha só. E aí eu trabalhei muito tempo com recreação, né? E é muito bacana. Eu tô pensando em desenvolver um projeto de colônia de férias para os condomínios. Que legal. Por quê? Porque aí a gente consegue... Tira da tela. Tirar da tela, seguro, monitorar dirigido. e dirigir essa questão do brincar, porque é tão importante. Sim. Porque não é só largar, não é só achar que eles por si só se viram. Eles realmente se viram, porque criança é muito esperta e inteligente. Sim. Eles conseguem, mas precisa ter alguém norteando, né? Eles ainda não está desenvolvido, o cérebro é imaturo, ainda não está desenvolvido a consciência ali do que é 100% certo, errado, por melhor que seja a educação, né? Você deixar seu filho menor à mercê dele mesmo é negligência, porque ele ainda não é confiável. Não porque ele não seja bem criado, ou não tenha um bom caráter. As pessoas confundem isso. Psiquicamente ele ainda não tá 100% formado. E nesse ambiente de condomínio pode ser que hajam famílias que elas confundem a segurança física, né, do condomínio ali, de que o acesso é mais restrito e tal, das normas internas que existem. Posso deixar ele à vontade, né? E não é por aí, né? Não. E até porque a gente sabe a criatividade da criança. Ela vive em um outro planeta, né? Paralelo ao nosso, né? Deus, é o metaverso das crianças. E a gente saiu, que pena. Não é? Eu, às vezes, volto pra ele. Adoro. E entrar de novo. Mas eles vivem no metaverso. A gente tá vendo tudo ali. A nossa visão condominial é uma. A visão das crianças é outra. É paralelo, gente. Sim. E eles próprios, mesmo não sabendo, se colocam em riscos. Exatamente. Que podem ser muito graves. A capacidade de medir consequências ainda não está desenvolvida. Não. O adulto, ele tem esse olhar. Nossa, isso daqui vai resultar nisso. Né? Isso daqui gera um risco disso. Não, ele é imediatista. Ele quer essa ação. Ele não prevê consequência daquilo. Não porque ele seja mal, porque faz parte da natureza. E é uma coisa que precisa ser bem pensada, nessa questão que você falou do metaverso. Eu vi um relato, acho que foi do Cortella. Ai, amo. Eu acho que foi ele que falou. Vejo tanta coisa dele. E aí ele disse assim que teve um estudo, entraram numa sala de aula, em várias salas de aula, de crianças do jardim, né, primeira infância ali, até no ensino médio. E aí foram perguntando assim, tem algum artista aqui? Então, quanto menores as crianças, todo mundo, a sala inteira levantava a mão. Eu sou artista. Aí, conforme eles iam subindo a faixa etária, né, nas outras turmas, aí menos pessoas levantavam as mãos. Menos pessoas levantavam as mãos. Até que chegavam lá no ensino médio, quase ninguém. Né? Às vezes, salas que ninguém levantava as mãos. Por conta dessa questão que você falou, do mundo, da imaginação, da criatividade. A perspectiva de qualquer coisa, né? Não tá nichado ainda, né? Não tem aquelas travas que, conforme vai se crescendo, vai se colocando, vai se impondo. Não tem rótulos ainda. Não tem rótulos. É um universo paralelo. Posso ser qualquer coisa. É isso mesmo. E eu gosto de trabalhar com criança, é muito legal por causa disso. E eu lembro quando você comentou, até falei com as meninas lá na Raio de Sol, quando você comentou da horta e tudo, que vocês têm esses projetos nos condomínios, porque a gente é apaixonado por horta. Eu também, eu amo. É tudo de bom, assim, muito uma bom. terapia, né? Mexer com terra e tudo. E a gente tem também nas creches, nas duas creches. E eles têm essa habilidade, porque também trabalha a questão da alimentação saudável. Sim, isso mesmo. Eles plantam aquilo que depois vão consumir, né? E eles fazem parte do processo de preparo. É muito gostoso. É muito bom. É muito bom. E aí, que criança que vai querer tela, né? Ali, na horta, podendo mexer, podendo ver o processo, fora a aprendizagem, né? Claro. De biologia, sim, né? Vai aprender ali a questão de como que funcionam os processos de crescimento de hortaliças e tudo mais. É muito bacana, é super muito rico. Gente, então imagina, olha que trabalho fantástico, né? Imagina se não existisse ONGs. Essas mesmas crianças estariam, porque o sistema, né, o Estado, ele não consegue dar conta de atender todas as crianças, de atender todos os idosos. Não consegue.
Então, imagina se não existisse ONG, como não seria? Essas mesmas crianças não estariam mexendo em terra, brincando, jogando, aprendendo, se desenvolvendo. Sim. E é algo que é da nossa Constituição, né? Sim. E assim, quando a gente fala que os documentos são maravilhosos, né, na teoria, e ele prega que a gente precisa desenvolver integralmente a criança. Integral. É um desenvolvimento integral. Então, esse desenvolvimento integral, e isso é para você, pai e mãe de condomínio, assim como a gente, né, tá aqui tendo sinergia com as ONGs. Mas você imagina que o desenvolvimento integral vai desde afeto, né, emocional, Sim. alimentar, segurança. Sim. As necessidades básicas ali de vestimenta, proteção, né? Moradia. Higiene. Perspectiva de desenvolvimento também. Porque, às vezes, ali... vamos supor, por exemplo. Eu sou uma mãe que eu alimento muito bem meus filhos. Visto eles muito bem. E eles têm uma casa sobre o teto. Trato eles com muito amor e carinho, mas não proporciono a eles condições de acesso à educação. Ou não cuido da cidadania deles, para que eles consigam conviver em sociedade. Não ensino os princípios, ou não dou condições básicas ali de como viver em sociedade, como acessar, né, tudo que a sociedade oferece. Ir no mercado, aprender a usar dinheiro, aprender a ir num médico, falar o que está sentindo, enfim. Se eu não dou acesso para essa criança, eu não cumpri bem meu papel. Não. Né? Eu tô negligenciando. Então, quando você fala integral, é muito amplo. Isso. É muito amplo. Tanto que eu sempre falo, assim, para aquelas pessoas que ainda não sabem se vão ser ou se querem ser pais, realmente pense direitinho. Porque ser pai e mãe não é só título. Colocar no mundo e dar comida. Né? Não é título. Né? É uma responsabilidade absurda. Exatamente. E a gente se cobra mesmo. Eu, pelo menos, sou uma mãe que eu me cobro muito. Nasce uma culpada, né? Porque eu me cobro, eu me critico, eu fico ali... E às vezes eu me cobro demais. Até mesmo com relação às telas. Porque por mais que eu tenha uma escuta muito ativa em casa, com as crianças e tudo, mas ainda assim... eu observo que às vezes eu vou lá e, sabe, me enfio no celular até por causa do trabalho. Ou uma coisa assim muito ruim. A gente vai sair, já nem às vezes horário comercial, caio na besteira de olhar um grupo de condomínio. E aí tá lá o meu @ Kelly Stefano, o povo descendo a lenha. Nossa. Mas descendo a lenha. E aí já... perdi o meu jantar com a minha filha, com os meus filhos, né? Já acabou ali o dia pra mim. Isso daí são coisas que a gente tem que observar. Eu tô falando que são casos reais. Sim. Reais. Separar um momento ali só pra eles. Né? Ou nem pegar, então, no celular, Sim. sabe? Se a gente não vai ter o controle emocional. Exato. De saber que você tá suscetível a abrir o celular e ter uma mensagem desagradável. Nem pegar no celular. Porque aquele momento... é seu e do seu filho, não pode entrar terceiros. Essa questão do vício em telas também pega muitos pais. Muito, né? muito. Os pais, às vezes, também, por questão, às vezes, de demanda de trabalho, ou até mesmo por questão de entretenimento. Sim. Eles ficam presos nas telas enquanto as crianças estão sem supervisão, sem orientação, sem carinho, sem cuidado, sem afeto. Sim. Enfim. É algo... é realmente o mal do século, sabia? Não saber usar esse aparelho que é tão útil. Que é maravilhoso, a tecnologia é maravilhosa, gente. Né? Hoje, se a pessoa fica sem o celular, ela perde um monte de acesso de tudo, né? É um transtorno absurdo, a gente tá extremamente dependente. E é muito bom, facilitou, a gente ganha tempo. Mas o que a gente faz com esse tempo que sobra, né? Não, a gente precisa, eu penso, Jana... passar por uma reeducação. Sim. Todo mundo. Sim. Uma reeducação de limites mesmo.
sabe? E de como usar o celular. Porque isso tá prejudicando famílias, tá prejudicando relacionamentos, tá prejudicando trabalhos, né? Tá prejudicando pessoas. Porque atrás da tela sempre tem uma pessoa. É verdade. E a gente tá falando de pessoas. De pessoas. Tem um estudo que aponta o aumento das doenças de saúde mental, né? Ansiedade, depressão, crise de pânico e tal, e o aumento do consumo de telas. E olha que interessante, né? A médica que estava falando isso, ela estava dando um exemplo, dizendo assim, antigamente, na vizinhança, finalzinho do dia, a mãe saía na calçada e a outra vizinha saía, ficavam ali, ficava olhando os meninos brincar, correr, jogar bola, brincar de pega-pega, e ali, oi, fulana, como é que você tá? Ah, fulano, tô bem, tá difícil aí, a Mariazinha tá dando um pouco de trabalho na escola. As pessoas conversavam e desabafavam, trocavam ali, tiravam o peso, né? E hoje, você às vezes não sabe quem que é seu vizinho. Não sabe. Se você deixar uma entrega, às vezes, você nem tem como pedir pra ficar, porque você não sabe o nome, às vezes, da pessoa que mora do lado. Não tem mais esse relacionamento humano. Às vezes, as pessoas dentro da mesma residência, elas se comunicam pelo WhatsApp, por mensagem. É mesmo? É mesmo. Se uma casa é gigante. Acontece. Elas se comunicam por mensagem, mas não estão ali. Na mesa de jantar mesmo, a gente tem uma regra lá em casa. Sim. Né? Não tem celular na hora da janta. Lá em casa eu vivo pegando no pé também dessa regra. Tira e é todo mundo na mesa. Quando eu era criança, a gente assistia, a gente almoçava no domingo assistindo a programação da TV. Na TV. Na TV, com prato, assim, almoçava hiper tarde. Lá em casa, a gente colocou a regra, não tem celular, porque é um momento... E aí, como que você tá? Como é que foi a escola? Como é que foi seu dia? Como é que foi o trabalho? A gente precisa voltar a isso, né? Precisa. É muito importante. Precisa. E as pessoas, os seres humanos, eles precisam entender a responsabilidade, então, que não é só um título, né, de pai e mãe. Você tem que trazer consigo essa questão do desenvolvimento integral de outro ser humano. Então, assim, e às vezes a gente se cobra, eu me cobro muito, mas eu falo assim, nossa, eu não aceito, eu não admito eu, Kelly, deixar de herança para o planeta cidadãos que não sejam de bem, que não façam o bem, que não trate bem as pessoas, que não seja acolhedor, que não seja... Eu não admito, eu não aceito isso. Então, eu fui, né, educando o Gabriel, viveu boa parte na ONG, né, lá comigo. O tempo que eu trabalhei na ONG, ele era educando da ONG. Olha só. Então, desde pequenininho, né, isso, a Bela pegou uma parte disso. Inclusive, a gente fazia campanhas, gente, e aí já fica a dica pra gente fazer as campanhas de Natal. Eu adorava, Jana, a gente fazia a campanha de Natal pra fazer as cestas de final de ano para as famílias, eram 250 famílias. Tá. E aí, a gente fazia as campanhas nos supermercados. Uau. E nos bairros também. E a Bela, ela tem uma fotinho dela. Depois eu acho que eu vou colocar lá pra vocês verem ela no terceiro setor. No carrinho ali era o Extra, que agora é açaí aqui no Mogilar. Sim. Tá ela lá na frente do carrinho, com o coração da LBV e tudo, né? Pra doer aqui. E ela ia comigo pras campanhas, assim como o Gabriel também. Então, a gente... tinha os trabalhos de canto, coral, ia apresentar e na cidade, em vários lugares que abriam o espaço, e as pessoas iam lá e doavam os alimentos, sabe? Pra gente montar em cestas de Natal. Aquilo era tão incrível. Então, assim, sabe? Isso é outra dica. Sabe, se você não quer levar seu filho numa ONG, num asilo, numa creche, num atendimento, olha a oportunidade que a gente tem de promover essas campanhas dentro dos condomínios, galera. É verdade. Não é? Sim. Porque imagina você pegar e falar pro seu filho, isso faz parte do desenvolvimento integral. Você precisa educar o que é fraternidade, o que é caridade. Né? Cuidar do outro, né? O que é solidariedade. Exato. Né? Exato. Tudo começa pela fraternidade. A gente entender que a gente, né, tudo... Você contou uma situação que é bem interessante, de um aluno que você encontrou numa das empresas do BNI, né? Sim.
hoje tem um aluno que foi minha primeira turminha lá na Raios de Sol. E, nossa, inteligentíssimo, assim, ele saiu lá, com 5 anos a gente já tava alfabetizado. Uau! E ele dá aula pra minha filha de inglês hoje. Ai, que lindo! Ele é monitor dela. E eu olho ele assim, eu falo, uau! Não é? Que incrível, né? Que pessoa... E eu converso com ela também, sabe? Sim. Filha, a ONG, uma ONG séria, ela vai dar um norte também, moral, Sim. né? A perspectiva. E quando você falou assim, você pegar seu filho, às vezes você não tem condição de ir com ele lá para atender, ou ser voluntário dentro da ONG. Mas você pode captar meios, né? Sim. De ajudar. Tem uma pessoa que fala assim, às vezes eu não consigo estar lá no fundo, né? Do poço, mas eu posso ser a corda que vai descer a pessoa, sabe? Não até lá, para poder resgatar alguém. Então, o setor social, o terceiro setor, é feito de pequenas ações de muitas pessoas. É um pouquinho seu, um pouquinho do outro. Pode ser recurso, pode ser tempo, pode ser educar pessoas para olhar para isso, para cuidar das pessoas, né? Você falou que não quer deixar um legado ruim, né? Quer para o mundo. Então, isso também é ter um olhar social. Quem vai ser esse ser humano que eu tô desenvolvendo? Quem vai ser essa pessoa lá na frente? Sim. Ele vai ajudar o próximo? Ele vai ter a cultura do social? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente conversa bastante lá na ONG, né? A gente estuda tudo em relação à captação de recursos internacionais também. Sim. E lá tem a cultura. As universidades, elas têm os grupos, né? Dentro tem um nome... Beta, Kappa, Gama. Sim. Fraternidades, né? E elas têm um engajamento político muito forte. Muito. Mas qual que é a premissa? Social. A doação social. É social. A cultura de doar é muito forte. E isso não começa na faculdade. Isso começou plantado lá no jardim de infância. De pequenininho. As famílias, né? Acaba sendo até algo muito de status. Eles entendem lá assim, poxa, pra você ser alguém legal, você tem que ser alguém que doa. Alguém que é engajado socialmente. É isso. E aqui, assim, a gente ainda não chegou nisso, mas a gente pode espalhar. Tá caminhando. Não é? Oportunidades como essa hoje vão abrir as portas para mais gente ser impactado por essa cultura, né? É o que eu espero. Se não for pra impactar, se não for pra levar informação, se não for pra transbordar, nem faço. Muito bom. Não é? E aí, por isso que já estão convocados. Gente, vamos fazer campanhas nos condomínios, né? A ONG Raios de Sol, ela é... Como que fala? Afiliada, parceira da Social? Isso, nós estamos dentro de uma plataforma, né, chamada Social, é um aplicativo que ajuda a ONG a captar doações da Nota Fiscal Paulista. Isso. Então, existe uma legislação da Nota Fiscal Paulista que permite que ONGs peguem uma parte do imposto do ICMS, né? Sim. Desde que o consumidor tenha doado. E aí, a Social teve uma sacada sensacional. Eles Muito desenvolveram boa. um aplicativo e nesse aplicativo o consumidor ele pode escanear o cupomzinho fiscal ali, o QR Code. Sim. E isso vai reverter em doação para a ONG. Quer dizer, não saiu nada do bolso do consumidor, porque ele já tinha que consumir aquele produto. Se ele tá com o cupomzinho, aquele cupomzinho fiscal amarelinho de farmácia, de padaria, de mercado. Padaria. Se ele captou aquele cupom, é porque ele precisou consumir algo. Ele não teve que desembolsar ainda mais uma doação, né? Para a empresa que emitiu aquele cupom, a partir do momento que ela emitiu, ela já vai ter que pagar os seus impostos, né? Para o governo. Então, o que o consumidor faz? Ele sinaliza para o governo, assim, ó, parte do imposto aqui dessa empresa, que essa empresa pagou, eu quero que você volte para essa ONG aqui. Sim. Então, depois de alguns meses, porque é um processo, né? Sim. Até chegar na fazenda, ONG, né? Da fazenda até a ONG, a ONG recebe uma porcentagenzinha daquele imposto que estava naquele cupom. Sim. E isso mudou a nossa realidade. Nossa.
Mudou. Eu imagino. Mudou demais, assim. Tem gincanas que a gente consegue promover dentro do aplicativo. Sim. As gincanas são bem divertidas. Tem um ranking lá de primeiro, segundo, terceiro lugar. O pessoal compete, fica brincando, né? É gostoso. Engaja famílias. A gente tem histórias de pessoas que, às vezes, no café da tarde, ali no domingo, a mãe, a filha, a avó, sentados junto, cadastrando notinha, assistindo TV, assistindo um filme. E isso une as pessoas. Dentro do condomínio também, as pessoas se sentem parte também, né? Sim. É algo que não saiu um real do bolso da pessoa a mais. Exatamente. Nem da empresa, e ainda assim gerou doação para a ONG. Então, ajuda a empresa, porque a empresa entende que ela também está fazendo a função social dela. O indivíduo que está doando, e lá na ponta quem vai receber. Rede. É uma rede. É uma rede do bem. Uma rede de apoio que resulta exatamente em algo inacreditável. Lá na Raios de Sol, a gente conseguiu um veículo com carroceria, porque a gente recebia doações às vezes e não tinha como buscar. E aí, tadinho, o carro da dirigente, ele ia... Tá no Netflix? O carro da dirigente, ele ia cheio de coisas. Eu tinha que fazer 2, 3 viagens, dia de chuva. Enfim, a gente conseguiu um veículo. A gente conseguiu arrumar o telhado da sede com esse recurso. Várias melhorias, carrinhos de bebê que a gente precisou trocar, que os que a gente tinha já estavam muito antigos, já estava na hora de trocar, não estava mais em condição. Então, a gente incrementa os projetos, sabe, com essa verba. E ajuda muito. E tudo com prestação de contas e transparência. Raios de Sol, eu sou suspeita de novo pra falar, né? Que eu sou apaixonada por eles, mas eles são muito idôneos, assim. Qualquer pessoa que chegar lá e fala, eu gostaria de ter acesso às informações financeiras, tá lá. A gente presta conta pra prefeitura, presta conta dentro do aplicativo. As pessoas conseguem ver, tem uma comunidade agora. Ai, que legal. Então, a comunidade dentro desse aplicativo de cupom fiscal permite que a gente poste fotos do que foi feito com recurso. A gente manda prestação de contas para a empresa do aplicativo também. É muito bacana. E é fantástico. São várias formas de ajudar, de contribuir. Então, imagina vocês que não tem desculpa. É muito fácil. Não tem desculpa. E aí, Jana, o que eu vou pedir para você? Já desafiando aqui os meus condôminos, né? Os condomínios. Trazer a caixinha de arrecadação do cupom fiscal. Vou tentar colocar assim, nas portarias, sabe? A gente manda os cortes aqui do podcast para poder incentivar o pessoal. Sim. Porque, e assim, gente, qualquer coisa, passa essa tarefa para sua criança. Uau, é um uso social da tela. Fala assim, filho, então a gente tá, né, engajado em arrecadar cupons fiscais para ONG, Raios de Sol, aqui na caixinha do condomínio. E você vai ficar responsável de lembrar a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, de na hora de estar passando no caixa, porque a maioria não pede o cupom, não é um hábito, o cupom do fiscal eletrônico, de guardar esse cupom para poder a gente lançar lá no social. Muito legal. Não é? Incrível. E é gamificado, a criançada vai amar. Vai amar. Porque tem os bichinhos que ficam dançando quando você escaneia que vai mudando o nível, é super legal. E o cupom ele precisa ter uma validade de 30 dias, senão a gente perde. Então, se vocês forem colocar a caixinha lá, muito legal. Ou se a pessoa for baixar o aplicativo e entrar com login, por exemplo, a gente pode criar um login para os seus condomínios. Tipo, Síndica, Raios de Sol, não sei. E aí, a pessoa, ela cadastrada, ela tem direito a cashback também. Empresas... olha aí, gente. Então, ainda tem retorno. Além de não tirar nada do bolso, fazer o bem, ajudar uma instituição séria, a pessoa ainda vai acumulando recursos lá que vão ser convertidos em cashback, que ela pode usar em empresas gigantescas. É verdade, tem Uber, mesmo. McDonald's, iFood, Americanas, Apple. Drogaria. Drogazil, se não me engano, tá lá. Acho que é. Então, uma infinidade. Então,
todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Com o aplicativo. É sensacional. É muito bacana. E aí é isso que eu tô falando, então. Não tem desculpa, Jana. Não tem desculpa da galera não participar. Ajuda a gente, galera. E além de tudo isso, do ajudar o outro, ajudar o próximo, principalmente vocês que têm criança em casa, é essa parte do desenvolvimento integral da sua criança. Você já ensinar desde pequenininho que ela precisa sim se preocupar com o outro. Precisa sim se preocupar com o planeta, precisa sim ter acesso a essas questões. A gente não pode deixar de lembrar sempre essa parte humana, que é o que nós somos, Sim, né? Sim. Seres humanos. É isso aí. E é incrível isso. E a cultura dentro do condomínio muda também. Muito. Muda. Porque olha o diferencial, né? Condomínio é uma atmosfera ali, uma mini cidade, né? Sim, um ecossistema ali dentro. Focado também com os condôminos, com esse olhar social, em ajudar o próximo. Ai, Kelly, você é sensacional, sou sua fã. Porque é humanizado, não é algo frio, distante, porque você cuida de pessoas ali dentro. E você tá estimulando essas pessoas a ajudarem outras pessoas, sabe? Sim. Isso é tão incrível. Sabe que eu falo essas coisas assim, né? Para as pessoas, às vezes, a gente tem que ver até para quem fala que às vezes as pessoas pensam, nossa, será que é de verdade? É de verdade. É de verdade. Você é muito autêntica. Eu não fico isso, fazendo o jogo. Texto, roteiro, nada disso pra ganhar público, não é isso. Eu acredito, desde quando eu mentalizei assim a Super Síndica, eu já imaginei que tinha que ser locais de transformação. Uau. Sabe? Que os meus condomínios... Aí, falei que eu ia chorar? Que os meus condomínios, né, a gente trata como se fosse nosso. Eu sei que não é meu especificamente, mas está sob a minha tutela. Sim. Né? E os meus condomínios, se não for pra gente trabalhar essa questão humana, trabalhar projetos como horta, trabalhar projetos como as feirinhas empreendedoras, para poder motivar os empreendedores locais, que eu adoro, por sinal. Hoje eu tenho feira em 2 condomínios. Sorte que são condomínios vizinhos, então eu vou ficar 1 hora em um e 1 hora no outro. Mas o que acontece nessa feira? Assim, tem tanto feirantes do próprio condomínio, pessoas que vendem hot dog, lanche. Olha só. E aí eles têm a oportunidade de vender na feira para os demais condôminos. Certo. E tem feirantes de fora. Olha então, só. pessoas com barraca de pastel, às vezes legumes. Que legal. Sabe, para facilitar. São vários porquês. Uhum. Né? Entre esses porquês do projeto Feira, é essa questão de facilitar, trazer comodidade para dentro do condomínio, mas também empoderar, sabe? Uau. Esses empreendedores, valorizar. Tem pessoas assim incríveis, às vezes elas só precisam de uma oportunidade realmente, sabe, real, de ecossistema e tudo. Tanto que nos nossos condomínios eu não cobro dos feirantes nada. Não tô julgando quem faça e tal, mas eu falo, é tão bacana o projeto, é tão positivo que não... O valor é outro, né? O valor está em outra esfera. Né? E aí, então, são projetos, eu sempre quis, sabe? Essas questões de fazer a mudança no local. Então, de realmente as crianças terem como brincar e brincar de forma segura, de forma agradável. Porque eu quero que eles se desenvolvam, porque faz parte. E no dia que for, sabe, eu falo, os meus condomínios, eles não são números pra mim. Não são só números. E no dia que for, perde o sentido. Perde total sentido. Porque não tô aqui por número. Tô aqui por propósito. Né, por querer transformar. E é por isso que também o podcast veio de encontro, porque dessa forma eu consigo também trazer informação para eles. Eu consigo trazer pessoas maravilhosas como você e poder falar sobre o seu trabalho, sobre o que você faz e de que forma trazer esses trabalhos para dentro do nosso ecossistema. Nossa, sensacional. Olha, tem a questão do cupom fiscal, né, que você falou, que
vai ajudar a ONG, mas também muda a cultura, ajuda, né, com a cultura. Os outros projetos que a Raios de Sol desenvolve, os seus condôminos, eles serão muito bem recebidos lá, se eles quiserem conhecer, se tiver a oportunidade de pegar a criança lá, o filho, levar, para entender a realidade também, fora do contexto de condomínio. E também doações, né? Nós fazemos campanhas de Natal, campanhas de Dia das Crianças, de Páscoa. Aceitamos doações de roupas, de brinquedos, de itens alimentícios, né? E agora, com o projeto de esportes, nós vamos fazer uma gincana de cupom fiscal para esse projeto de esportes. Então, se também o pessoal do condomínio quiser participar, eu deixo certinho as informações com você, tudo para acessar o aplicativo, né? E se inscrever na gincana de esportes da Raios de Sol. Vamos que vamos. Vamos participar, vamos engajar. E assim, Kelly, de verdade, né? Porque a gente tá aqui, não é porque é você, mas é disruptivo isso que você faz nos condomínios, assim, esse olhar humanizado é disruptivo. É muito incrível mesmo, de verdade. Obrigada. Pessoal que tá em um dos condomínios da Super Síndica, vocês têm muita sorte de tê-la como síndica, porque que pessoa sensacional, assim, tudo isso que você procura desenvolver ali, né? É um apoio incrível para as famílias. São pessoas, né? Famílias que estão ali dentro. Então, esse olhar humanizado é incrível. Parabéns. A gente tenta. Obrigada, Jana. 100% nunca dá, gente, porque a gente é humano, né? Mas o que eu posso tentar, a gente tenta mesmo para poder... Parabéns. Fazer. Obrigada, Jana. Muito obrigada. Você quer deixar mais algum recado da Raios de Sol? Olha, pessoal, se vocês quiserem seguir a gente no Instagram para conhecer mais, ver todas as ações que a gente desenvolve, tem o AB Raios de Sol, que nem você falou no início. A gente vai deixar nosso telefone também aí na descrição do vídeo de hoje. E as portas estão abertas para quem quiser nos conhecer, visitar e caminhar junto ali com a Raios de Sol. Obrigada. Jana, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada de verdade. Muito mesmo. Gente, muito obrigada por acompanhar até aqui. Eu sei que vocês gostam de assistir até o final. Eu acredito nisso. E vem fazer parte dessa comunidade, né? De olhar para o outro, de ser fraterno, de poder contribuir de forma tão simples, tão irrisória, né? Mas que ajuda muitas pessoas, muitas famílias, tá bom? Eu desejo que vocês fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo episódio. Até, tchau.